Minha vida, até uns 6 meses atrás, era chata. Essa é a única palavra que posso usar para descrevê-la. Eu acordava no meu apartamento chato, com suas paredes chatas, vestia meu uniforme chato de trabalho e ia para um emprego onde era totalmente, completamente chato. Minha existência era uma linha reta, um zumbido constante e monótono de desespero silencioso. Não tinha emoção, nem cor, nem alegria, só o tic-tac do relógio marcando o tempo que eu sentia que estava desperdiçando. Acho que foi por isso que o anúncio me chamou tanta atenção. Você já viu esses anúncios, né? Como que não? Estão em todo lugar agora, se infiltrando nos seus feeds de mídia social entre fotos dos seus amigos e de políticos fazendo merda. Esse anúncio em particular que vi era de uma daquelas empresas de caixas por assinatura. Nessa, a proposta era assinar por um valor fixo mensal para receber caixas em casa com algum tipo de produto. O anúncio direcionava para um questionário longo e detalhado, onde depois de responder, o algoritmo selecionava uma caixa especial, de acordo com minhas preferências. Uma das primeiras perguntas era na verdade uma questão de múltipla escolha para que eu selecionasse o tema da caixa. O tema que chamou minha atenção foi simples: nostalgia. O anúncio prometia uma caixa perfeita que me faria lembrar dos melhores momentos de minha vida. Brega, eu sei, mas no meu mundo chato, a ideia de receber uma caixa cheia de um passado mais feliz era inquietante. Foi uma compra por impulso, um pequeno ato de rebelião contra a minha monotonia. Preenchi o questionário, meu ano de nascimento em 1994, programas de TV favoritos da infância, músicas que eu ouvia no ensino médio, todas aquelas coisas padrão. Paguei e esqueci completamente disso. 2 semanas depois, a primeira caixa chegou. Era uma caixa branca, simples e limpa, com o logotipo minimalista da empresa. Dentro, aninhado em papel amassado, havia um doce dos anos 90, daqueles com um pó incrivelmente azedo, um pirulito e uma goma de mascar que vinha em um saquinho e perdia o sabor em 30 segundos. Eu ri. Foi uma risada genuína, surpresa, um som que eu não fazia há muito tempo. Foi uma primeira caixa perfeita, uma dose simples de nostalgia. Comi um pacote inteiro do pó azedo e me senti criança de novo. No mês seguinte, a segunda caixa chegou. Esta continha um brinquedo, uma réplica perfeita de um daqueles bonecos musculosos e elásticos que toda criança na época que eu conhecia tinha ou queria desesperadamente. Eu não pensava naquele brinquedo há pelo menos uns 20 anos, mas no momento em que o vi, o cheiro de borracha e a sensação dele nas minhas mãos voltaram correndo. O algoritmo era bom, muito bom. Estava tirando essas memórias meio esquecidas e entregando-as na minha porta. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo na minha vida que não era chato. A terceira caixa tinha uma cópia em DVD do filme Tarzan, do tipo que eu costumava assistir nas tardes chuvosas de sábado. A quarta caixa tinha uma coleção de CDs de bandas de rock que eram a trilha sonora inteira da minha adolescência. Cada caixa era um sucesso perfeitamente elaborado de dopamina, um lembrete de uma época em que a vida não era tão chata. Fui um cliente fiel e feliz dessa empresa de assinatura de caixas. Até recomendei o serviço para um colega de trabalho. Mas então veio a quinta caixa.
E foi aí que tudo começou a dar errado. Chegou em uma terça-feira. Abri com aquela sensação gostosa e agradável, como tinha sido das últimas vezes. Dentro, sentado no papel picado, estava um pequeno urso de pelúcia. Estava usado, com o pelo marrom manchado em alguns lugares, um de seus olhos de botão preto ligeiramente solto. Minha respiração falhou na garganta. Eu conhecia esse urso. Não era uma réplica, não era um brinquedo semelhante. Era ele. O nome dele era Barnabé. Minha mãe me deu quando eu tinha 5 anos, logo após eu ter caído enquanto brincava. Ele era meu companheiro constante, meu confidente, meu guardião contra os monstros do armário. Minha mãe, ela morreu de câncer quando eu tinha 12 anos. Depois do funeral, no caos, nas consequências cheias de luto de limpar as coisas dela, Barnabé acabou desaparecendo. Sempre presumi que ele tinha sido jogado fora, acidentalmente ou doado. Não o via há mais de 15 anos. E aqui estava ele, em uma caixa de uma empresa que, na teoria, não tinha como saber disso, muito menos ter o urso em si. A nostalgia agradável se transformou em um desconforto frio e crescente. Como? Como isso era possível? Isso não era algo que um questionário pudesse dizer. Este era um brinquedo pessoal e perdido da minha vida. Enviei um e-mail para o saque da empresa. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava. Nele, escrevi: recebi minha última caixa hoje e tenho uma pergunta séria. O item dentro era um urso de pelúcia. Este não é apenas um brinquedo semelhante. Acredito que seja o brinquedo real que eu possuía quando criança, que foi perdido há mais de 15 anos depois que minha mãe faleceu. Vocês podem me dizer como conseguiram esse item? Isso é muito perturbador. Esperei. A resposta para esse e-mail veio 2 horas depois. Dizia: prezado assinante, obrigado pelo seu feedback. Ficamos muito felizes que você esteja gostando de sua experiência personalizada. Nosso algoritmo do tema nostalgia é de última geração, projetado para conectar nossos clientes aos artefatos mais significativos e ressoantes do seu passado, para criar uma jornada verdadeiramente única na nostalgia. Esperamos que você continue gostando de sua assinatura. Atenciosamente, equipe de desenvolvimento. A alegria que esse e-mail parecia trazer, a gíria corporativa, a total e completa rejeição da minha pergunta, foi assustador. Experiência personalizada, eles estavam confirmando da maneira mais distante e desumana possível. Eles sabiam, não era uma mera coincidência. Foi aí que meu medo realmente começou. As caixas começaram a chegar com mais frequência. Deixou de ser só uma vez por mês. A próxima veio uma semana depois. Depois outra, 4 dias depois. Eu não tinha sido cobrado por elas. A assinatura dava direito a só uma caixa por mês. Verifiquei minha fatura do cartão de crédito. Havia apenas a primeira cobrança mensal. Mas as caixas continuaram chegando, aparecendo na minha porta. E o conteúdo mudou de coisas perdidas da minha vida para coisas roubadas. Uma das caixas continha o relógio de prata que meu avô me deu. Foi roubado do meu armário na academia há 3 anos. Eu tinha feito um boletim de ocorrência e tudo mais. Nunca mais o vi, mas aqui estava ele, funcionando perfeitamente. O arranhão familiar, ainda no cristal. Outra caixa, menor dessa vez, continha um único ingresso de show desbotado.
uma banda local que eu amava na faculdade. Lembro-me vividamente daquela noite, não pela música, mas porque meu casaco foi roubado no metrô de volta para casa. Minha carteira tinha sumido e com ela o ingresso que eu guardava como lembrança. Estava amassado exatamente no mesmo lugar que eu me lembrava. Minha paranoia disparou. Eu estava sendo observado. Afinal, como mais poderiam saber dessas coisas? Eles não tinham apenas meus dados, tinham minha vida, minhas perdas, meus traumas. Comecei a verificar minhas fechaduras obsessivamente. Eu sentia que estava sendo observado pelas minhas próprias janelas. Cada sombra parecia conter um olhar atento. Eu tinha que parar isso. Fui ao site deles, o coração batendo com uma energia frenética e desesperada. O site era lindo, com todas as linhas limpas e design minimalista. Revirei cada página, cada link, cada palavra das perguntas frequentes. Não havia nenhum botão de cancelar a assinatura, nem um número de telefone, nem endereço físico. Apenas o mesmo endereço de e-mail que eu já tinha usado. Enviei outro e-mail para eles. Minha mensagem dessa vez foi uma exigência em letras maiúsculas. Escrevi: parem de me enviar caixas. Cancelem minha conta imediatamente. Como vocês estão conseguindo essas coisas? Parem! A resposta foi instantânea, idêntica à primeira. Prezado assinante, ficamos muito felizes que você tenha gostado de sua experiência e blá blá blá. Liguei para a operadora do meu cartão de crédito e pedi para que bloqueassem todas as cobranças futuras da empresa. A mulher no telefone foi solidária, mas confirmou o que eu já sabia. Eles não tinham tentado me cobrar novamente desde o primeiro mês. 2 dias depois, outra caixa apareceu na minha porta. Chegou mesmo eu não sendo mais um cliente pagante. Eu estava preso em um relacionamento com uma empresa, o qual nunca concordei. Deixei a caixa na porta mesmo, recusando-me a tocá-la. Ainda estava lá na manhã seguinte. E na seguinte. Isso me leva a quando veio a última caixa. Era diferente das outras, maior, mais plana e parecia estranhamente leve. Estava na minha porta há dias e eu não aguentava mais olhar para ela. Meu medo se transformou em uma espécie de pavor. Eu precisava saber, precisava ver que peça final e impossível do meu passado eles tinham desenterrado. Levei a caixa para dentro, coloquei na mesa da cozinha e cortei a fita com a mão trêmula. Levantei as abas. Dentro não havia papel amassado, nenhum objeto. A caixa estava vazia. Por um momento, senti uma onda de alívio. Acabou. Era apenas uma caixa vazia, uma brincadeira estranha. Mas então, eu vi. No fundo, deitada de bruços, estava uma única foto Polaroid. Minhas mãos tremeram quando peguei. A foto estava desbotada, as cores apagadas daquele jeito que só as Polaroids antigas são. Na foto, era eu, com uns 10 anos, um sorriso bobo e banguela. Meu braço estava em volta da minha mãe. Ela estava olhando para a câmera, com a cabeça ligeiramente inclinada, um sorriso genuíno, feliz e bonito no rosto. Ela parecia tão saudável, tão viva. Lembrei-me do dia em que essa foto foi tirada. Um piquenique no parque, uma tarde quente de verão 1 ano antes dela ficar doente. Um dia perfeito. Um momento roubado, não de nostalgia, mas de uma vida que se foi para sempre. Uma única lágrima quente escorreu pela minha bochecha e respingou na foto.
Ao enxugá-la, meu polegar roçou em algo preso na borda branca da parte inferior. Era um pedaço de papel dobrado. Com uma sensação de profundo pavor na alma, eu o desdobrei. A nota foi escrita à mão, em uma letra organizada e precisa. A mensagem era curta, palavras simples, que diziam: podemos conseguir qualquer coisa de volta para você. Deixei cair a foto no chão depois de ler. Minha mente estava cambaleando, as implicações daquela frase caindo sobre mim como um peso físico. Brinquedos perdidos, coisas roubadas e agora uma memória perfeita e tangível de uma pessoa que se foi. Isso não era um serviço de assinatura, era uma ameaça. Eles não estavam me vendendo nostalgia, mas sim me mostrando o seu poder. Eles estavam me mostrando o que eram capazes de fazer. Meus olhos voltaram para a caixa e vi que havia outro pedaço de papel menor. Peguei. Era uma única frase, de novo, que transformaram a ameaça em uma exigência aterrorizante. Palavras que explicavam tudo, me deixaram sem dormir e tremendo de um medo que eu não sei nomear. Dizia: quem é o próximo? Eu não sei o que fazer. A caixa ainda está na minha mesa. A foto da minha mãe está me encarando. E essa pergunta está pairando no ar do meu pequeno apartamento, o enchendo com uma cor tão escura, tão aterrorizante, que eu acho que ela pode finalmente me engolir inteiro. Até a próxima. Obrigado.